Olá você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. Vamos falar aqui nesse vídeo sobre o 7º episódio da 7ª temporada de Fear the Walking Dead. E nesse episódio teve algumas coisas bem interessantes aqui sobre o Victor, sobre o grupo novo que apareceu aqui na série, né, os Stalkers, e também a gente vai ter finalmente a Alicia de volta aqui na série. Bom pessoal, já estamos aqui no 7º episódio dessa temporada de Fear the Walking Dead, que teve um foco bastante grande no Victor. E olha, eu confesso pra vocês que quando eu percebi que o episódio ia focar basicamente ali no personagem dele, eu tive aquela sensação de, ok, lá vamos nós ter que suportar mais uma vez toda aquela baboseira do Strange, mas eu acabei me enganando porque no final das contas esse episódio acabou sendo bem mais interessante do que eu tava esperando. E olha, antes da gente continuar aqui falando sobre o episódio, aproveita pra você já deixar o seu joinha aqui no vídeo, para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você saber quando a gente postar vídeos aqui sobre Fear e também sobre outras séries aqui no canal. Bom, como eu falei, então a gente vai ter esse episódio aqui tendo o foco no Strange, e ali no começo dele a gente vai ter o Morgan indo atrás ali da torre, né, para buscar ajuda para sua filhinha que aparentemente está doente. De início o Victor hesita em deixar ele entrar, mas depois ele acaba cedendo em troca que o Morgan faça um favor para ele, né, que a gente vai acabar descobrindo mais lá pra frente no episódio, que é fazer o Morgan tentar encontrar a Alicia. Então a série faz a gente perceber de forma mais clara que o Strange realmente se importa com ela, que ele tá preocupado de encontrá-la e que ela é a única pessoa com que ele se importa de verdade, além dele mesmo, né? O que pra mim é algo curioso e acaba revelando que, apesar de toda essa postura bastante arrogante que o personagem tem, ainda resta lá no fundo do coração dele um pouco de afeto, pelo menos pela Alicia. E olha, algo me diz que o personagem já tá chegando no seu final, né, com toda essa questão aí de vilão em torno dele, e eu acho que a série bem que poderia explorar um pouco mais desse sentimento que ele tem pela Alicia e fazer o personagem ter um desfecho no mínimo interessante. A gente também vai ter um outro ponto bem curioso e interessante aqui nesse episódio, que é aquele grupo misterioso que agora a gente já conhece por Stalkers, que vão atrás ali do Strange para conseguir abrigo ali na torre dele de uma maneira um tanto quanto diferente. Como o Strange rejeita ali inicialmente o pedido deles, né, mesmo que sem saber, eles acabam usando ali uma catapulta para jogar alguns zumbis na torre e para ameaçar o Strange, o que eu achei bastante criativo e bem interessante também. Eu vou falar um pouco mais sobre esse grupo mais aqui pra frente no vídeo, então segura um pouquinho aí essa informação com vocês. Bom, então diante de toda essa situação caótica que acaba se desenrolando aqui nesse episódio pro Strange, eu achei interessante como a série trabalhou toda essa questão aqui da arrogância dele, do ego dele e o fato dele ter que pedir ajuda, né, dele ter que confiar nos outros e principalmente ter que confiar no Morgan aqui nesse episódio. Ainda mais com toda aquela coisa ali de envenenamento que acabou acontecendo também, né, ele teve que abrir mão do seu orgulho para conseguir resolver toda essa situação, já que sozinho ele não ia conseguir fazer nada. E com tudo isso que aconteceu aqui, eu achei interessante toda essa mensagem que o episódio acabou passando, né, a gente tem ali o Strange, que é um personagem bastante arrogante, bastante egocêntrico, e cada vez mais a gente vê isso aflorando nele. Aqui nesse episódio a gente viu um pouco disso com aquela questão ali da pintura no início, né, no final do episódio também. Seja na ficção, né, com o Strange, ou na vida real, ninguém consegue fazer nada sozinho nessa vida, né? A verdade é que a gente sempre vai precisar das outras pessoas, e mesmo que de maneira direta ou indireta, sempre vai ter alguém ajudando a gente a conquistar as coisas que a gente consegue fazer nessa vida. Então, além de ser algo bastante estúpido uma pessoa se vangloriar pelas coisas que ela consegue fazer, né, ou a pessoa achar que consegue fazer tudo sozinha, a vida mais cedo ou mais tarde também acaba ensinando a lição, né? Então eu achei interessante aqui que deu pra gente tirar algumas lições também com toda essa situação aí do personagem nesse episódio. Então, diante de toda a pressão das circunstâncias, o Strange teve que acabar cedendo, teve que acabar confiando no Morgan, pelo menos por alguns instantes, mas o Morgan acabou não se ajudando muito porque o cara não teve nem a capacidade de limpar o dedo depois de colocar o veneno ali na bebida do Victor. Isso acabou fazendo com que o Strange descobrisse que foi ele, na verdade, que tentou envenená-lo, o que eu achei bem curioso e ao mesmo tempo bem estranho também. Apesar de eu ter achado essa estratégia do Morgan de chegar até o Victor bem engenhosa, pra mim isso não faz muito o perfil do personagem, né? Eu acho que essa atitude dele acabou sendo bastante controversa, principalmente pelo caminho que o Morgan tem trilhado desde o final da última temporada. Ele não é o tipo de personagem
personagem que colocaria em risco a vida da filha simplesmente para conseguir envenenar o Strange. E mais ainda, é bastante difícil acreditar de que a própria Grace concordaria com esse tipo de plano e pelo visto aqui no episódio, né, ficou evidente de que as coisas foram planejadas pelos dois. Então, apesar dessa ter sido uma surpresa interessante aqui no episódio, eu acho que a série deu uma pequena forçada aí nessa história toda de envenenamento. Pelo menos isso foi o que eu achei, mas eu também gostaria de saber o que vocês acharam disso aqui que o Morgan fez com o Strange. Fala aqui pra mim nos comentários o que vocês acham de tudo isso. E depois desse caos todo ali na torre ter sido resolvido pelo Morgan, né, a gente vai ver aqui no finalzinho do episódio novamente a Sherry, o Dwight e também a Alicia que vão aparecer por aqui. E o curioso aqui nesse episódio é que nós temos na verdade dois grupos ao invés de um. Basicamente a gente vai ter os Stalkers e vamos ter também a galera que tá ali com a Alicia. E o que esse episódio deu a entender é que em algum momento ali eles eram um único grupo e houve uma cisão, né, que deu origem aí a esses Stalkers que provavelmente são inimigos agora da Alicia. Eu gostei dessa ideia aqui de grupos rivais sendo originados por um único grupo e aquela cena final ali com aquela nuvem de radiação indo pra cima deles me lembrou bastante The 100, foi uma cena meio nostalgia ali pra mim. E falando de Fear, essa cena também me deu uma baita expectativa de que a gente vai ter um confronto bem grande entre esses dois grupos aí disputando o tal do padre. Eu gostei bastante desse episódio, bem mais do que os episódios anteriores aqui dessa temporada, não só pela volta da Alicia, mas também por todo o contexto do que aconteceu por aqui com o Strange. Além disso, a gente teve uma apresentação um pouco mais clara de quem são esses Stalkers, agora fica um pouco mais claro pra gente poder entender quem são eles, de onde eles vieram. O próximo episódio promete dar mais explicações pra gente, não só sobre o padre, mas também sobre o que aconteceu com a Alicia naquele tempo em que ela ficou presa ali no bunker. Então, galera, sobre esse episódio aqui eram essas as minhas considerações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê numa próxima e até lá!